Nós estamos comemorando o Dia do Jovem Batista. Então, se você estiver próximo a algum jovem, que você o parabenize, porque hoje é aniversário dele. Todo mundo se sentindo jovem agora, que coisa linda de se ver. Então, mais uma vez, todos sejam muito bem-vindos. Eu queria convidar os irmãos para se colocarem de pé. Nós vamos fazer uma leitura bíblica agora, que se encontra em Salmo 47. Vamos fazer uma leitura responsiva. Eu vou ler os versículos ímpares e a igreja me acompanha lendo os versículos pares. E o último versículo nós leremos todos juntos, amém? Salmo 47. Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações. Escolheu para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a minha. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Deus é o Rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações, Deus está sentado sobre o seu santo trono. Todos. Os príncipes dos povos se reúnem como povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele é sumanamente exaltado. Aleluia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós viemos aqui para te agradecer, Senhor, por mais um dia que Tu nos deste, Pai. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, Pai, por podermos nos reunir na Tua casa, Pai, porque temos a liberdade, Senhor, de Te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Pai, que o Senhor se faça presente nesse lugar, Senhor. Que o Senhor seja livre, Pai, para se manifestar da maneira que o Senhor desejar, Pai. Usa, Pai, a cada um de nós aqui que estaremos à frente, cantando, tocando, fazendo qualquer coisa aqui, porque o que nós estamos fazendo é o melhor que nós temos para apresentar a Ti. Esteja também, Senhor, com aqueles que estão lá no banco assentados, Pai, porque eles não estão assistindo um culto, Pai. Assim como nós, eles estão prestando um culto a um Deus vivo, a um Deus que é verdadeiro, Pai. Louvamos o Teu nome, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso, Pai. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Gostaria que ficasse em pé somente aqueles que nos visitam. Você que é da igreja, sente um pouquinho. Você que nos visita, fique em pé, que nós queremos olhar para o seu rosto e queremos dar um sorriso bem alegre e dizer que você é muito bem-vindo. Você que está perto dessas pessoas que estão nos visitando, dá um abraço. Sejam muito bem-vindos. Agora sim, toda a igreja em pé. Irmãos, olhe para quem está do seu lado. Olha aí para o seu lado. O que tem perto de você? Pessoas. E um dos motivos de estarmos aqui realmente é também por causa das pessoas, para nós estarmos em comunhão. E nesse momento, quando estivermos cantando essa música, gostaria que você saísse do seu lugar e fosse cumprimentar aquele que está ao seu lado. Ó, quão bom e quão suave viver em comunhão. Ó, quão bom e quão suave viver em comunhão com meus irmãos, com minhas irmãs. Ó, quão bom e quão suave é viver em comunhão com meus irmãos, com minhas irmãs. A casa cheia da sua glória,
tem muita bênção, tem muita vitória. A hipocrisia ficou lá fora e a falsidade mandamos embora. É muita festa aqui na casa do Senhor. Ó, quão bom e quão suave viver em comunhão com meus irmãos, com minhas irmãs. Ó, quão bom e quão suave é viver em comunhão com meus irmãos, com minhas irmãs. A casa cheia da sua glória, tem muita bênção, tem muita vitória. A hipocrisia ficou lá fora e a falsidade mandamos embora. É muita festa aqui na casa do Senhor. Oh, quão bom e quão suave viver em comunhão com meus irmãos, com minhas irmãs. Oh, quão bom e quão suave é viver em comunhão com meus irmãos, com minhas irmãs. A casa cheia da sua glória, tem muita bênção, tem muita vitória. A hipocrisia ficou lá fora e a falsidade mandamos embora. É muita festa aqui na casa do Senhor. Oh, quão bom e quão suave viver em comunhão. Amém. Amém. Estamos aqui essa noite para adorar o nosso Deus, que é o único caminho. É o único caminho correto, é o único caminho. Jesus é o único caminho que nos leva para perto de Deus. Amém? E é nisso que nós cremos, é isso que nós cantaremos nesse momento. Vida, caminho, verdade é
verdade é, vivo pela fé em Ti, Senhor. Eu vivo só pra Ti, eu vivo só. Vida, caminho, verdade é, vivo pela fé em Ti, Senhor. Vivo só pra Ti. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Amém. A igreja pode se sentar. She is trying, but the canyon's ever widening in the depths of her cold heart. So she sets out on another misadventure just to find she's another 2 years older and she's 3 more steps behind. Does anybody hear her? Can anybody see? Or does anybody even know she's going down today? Under the shadow of our steeple, with all the lost and lonely people, searching for the hope that's tucked away in you and me. Does anybody hear her? Can anybody see? She is yearning for shelter and affection that she never found at home. And she is searching for a hero to ride in and save the day. And in walks a Prince Charming, and he knows just what to say. Momentary lapse of reason, and she gives herself away. Does anybody hear her? Can anybody see? Or does anybody even know she's going down today? Under the shadow of our steeple, with all the lost and lonely people, searching for the hope that's tucked away in you and me. Does anybody hear her? Can anybody see? If judgment looms under every steeple, if lofty glances from lofty people, you can't see past her scarlet letter, and we've never even met her. If judgment looms under every steeple, if lofty glances from lofty people can't see past her scarlet letter, and we've never even met her. Never even met her. Does anybody hear her? Does anybody see? Or does anybody even know she's going down today? Under the shadow of our steeple,
was running 100 miles an hour in the wrong direction. Paulo, em sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 15, ele vai falar uma coisa muito interessante. Ele fala que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. É interessante a gente lembrar que Paulo, a essa altura do campeonato, já era um homem experimentado no ministério. Ele não estava tendo uma crise de identidade, ele não estava querendo promover aquela velha vida que ele havia vivido, de perseguição aos cristãos, aquela vida de pecado. Mas ele está querendo lembrar da verdadeira condição de cada um de nós, que antes de tudo, primeiramente, nós somos pecadores. Há dois grandes problemas quando esquecemos dessa condição. O primeiro, a gente corre o risco de olhar para as mãos cicatrizadas de Cristo e perder, e esquecer o verdadeiro valor do sacrifício dele na cruz por cada um de nós. Em consequência disso, nós corremos o risco de nos tornarmos juízes insensíveis com as pessoas que estão no mundo. E dessa maneira as pessoas chegam aqui no meio de nós, em vez de se sentir num grande hospital, onde o médico dos médicos cura cada um de nós, onde aqueles ex-doentes ajudam a curar os novos doentes que estão chegando. Eles acabam se sentindo num clube do livro, como eu já ouvi muita gente falar. Eu sei que cada um de nós já lembrou de uma pessoa nessa noite, que precisa da misericórdia de Deus, que continua correndo a 100 milhas por hora, na direção errada. Mas eu queria também, agora nesse momento, te convidar, além de orar por elas, que nós pudéssemos estar levantando um clamor e pedindo a Deus pela nossa vida, porque essas pessoas que estão próximas a nós ainda estão assim. Muita coisa é que nós deveríamos estar fazendo, mas não estamos. Eu queria te convidar agora a baixar a cabeça e nos entrarmos diante de Deus, clamarmos pela misericórdia dEle, tanto para a nossa vida, quanto para a vida daqueles que estão indo em passos largos para a perdição. Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por essa noite. Te agradecemos porque temos a oportunidade, Senhor, de estarmos aqui na Tua presença. Te agradecemos porque o véu do templo se rasgou e nós temos livre acesso diante do Teu trono. E é isso que a Tua palavra nos garante, ó Pai. Deus, muito obrigado pelo sacrifício de Cristo, Senhor, em nosso lugar. É em nome dEle que nós atrevemos a chegar diante do Senhor, ó Pai. Sabemos que não merecemos, mas pela fé em Cristo, Senhor, colocamos as nossas vidas diante de Ti e clamamos pela Tua misericórdia, ó Deus, nas nossas vidas. Pedimos que a Sua presença, ó Deus, inunde este lugar nessa noite. Que Teu Espírito fale aos nossos corações, ó Deus. Que o Seu Espírito, ó Deus, possa estar tratando as nossas feridas, ó Deus. Clamamos por misericórdia, pedimos perdão, Senhor, por nossa negligência, Deus. Pedimos perdão porque nos esquecemos de onde o Senhor nos tirou. Nos esquecemos de quem nós realmente somos, ó Deus, quando olhamos para o próximo, Senhor, e o julgamos, ó Deus. Deus, se só o Senhor que é perfeito, não olhou para nós com olhar, ó Deus, de juiz, mas sim com misericórdia, a ponto de se entregar numa cruz, ó Deus. Deus, tem misericórdia de nós, ó Pai. Tira, Senhor, essa postura da nossa vida, Senhor. Quebranta-nos, ó Deus. Faz-nos lembrar, Deus, de quem nós realmente somos e de quem o Senhor é em nossas vidas, ó Pai. Colocamos também aqueles, Deus, nossos amigos e familiares, ó Deus, conhecidos e até aqueles que nós não conhecemos, ó Pai, que estão caminhando para a perdição sem Te conhecer. Que, Senhor, se sentem obrigados, ó Deus, a continuar em uma direção que vai o levar à perdição, ó Deus. Tem misericórdia deste povo também, Jesus. Que o Teu Filho, Senhor, possa estar os resgatando. Deus, usa-nos também, Senhor, como instrumentos, ó Deus, para levá-los a Cristo. Usa-nos, Senhor, como instrumentos, ó Deus, para colocar a vida dessas pessoas diante de Ti, Senhor. Toma a vida de cada um aqui nessa noite, ó Deus, que tem um familiar, que tem um amigo, Senhor. O Senhor sabe, ó Deus, os gemidos, as orações que têm chegado diante de Ti, pedido por conversões, ó Deus, pedido por curas, ó Deus, na alma, Deus, no espírito, Senhor. Que o Senhor possa estar atendendo a cada um deles, Senhor, porque só o Senhor conhece, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, ouve o nosso clamor nessa noite, Senhor, e nos responde, ó Pai, pela Tua misericórdia, ó Deus. É a nossa oração, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Nós queremos convidar agora as crianças mais lindas do Brasil que se achegassem aqui perto da tia.
Cuidado. Vocês podem subir aqui para a igreja ver como vocês realmente são muito lindas. Vem aqui para cima. A gente vai aproveitar que a tia Miriam está aqui na frente e a tia Miriam vai levar ao Senhor uma oração nesse momento, entregando a vida dessas crianças nas mãos do Pai. Vamos orar, igreja? Senhor Deus e nosso Pai, nós somos gratos porque o Senhor tem colocado essas crianças aqui na casa do Senhor, para que esta igreja possa cuidar dela. E nesse instante, Senhor, elas mais uma vez irão ouvir a palavra do Senhor. E nós queremos te pedir que nesse instante, a palavra do Senhor caia no coraçãozinho de cada uma delas, ó Deus. E que essa sementinha possa germinar. Eu quero orar, Senhor, por cada professor que durante esta semana se preparou para este momento, para estar ministrando a palavra do Senhor. Que o Senhor possa estar ungindo cada um deles nesse instante. Eu oro também pelos pais de cada uma dessas crianças aqui. Que o Senhor possa estar abençoando eles no dia a dia, em casa. Que eles possam ser testemunhas do Senhor. E que possam levá-las, Senhor, o quanto antes, a se renderem diante do Senhor. E eu oro, Senhor, agradecida, no nome de Jesus. Amém. Vamos descer com cuidado agora. Dá aqui a mão para a tia para descer.
Irmãos, que vocês nunca se esqueçam que com as nossas próprias forças nós não conseguimos absolutamente nada, mas é com o nosso joelho no chão, diante do nosso Senhor, é que nós vamos conseguir alcançar aquilo que Ele tem para nós. Oi, som. Nesse momento, gostaria que você abaixasse sua cabeça e nós vamos orar agora pelos nossos dízimos e as nossas ofertas. Aquilo que nós temos pertence a Deus. E Deus pede para que a gente devolva a Ele uma parte. E muitas vezes nós lutamos, muitas vezes nós não queremos dar essa parte a Deus. Nesse momento eu peço para que você ore, para que Deus possa mudar o seu coração, para que você possa dar a Ele com alegria aquilo que pertence a Ele. Deus, muito obrigado porque o Senhor nos sustenta, Pai. Muito obrigado porque a cada dia nós sentimos a Tua proteção, sentimos a Tua mão em todas as áreas da nossa vida. E falando do lado financeiro, o Senhor também tem nos sustentado, Pai. O Senhor tem nos ajudado. E Deus, nós queremos, Deus, devolver ao Senhor aquilo que lhe pertence, Pai. Deus, dá em nosso coração uma alegria em devolver ao Senhor, Deus, aquilo que é Teu. Nos dá uma alegria em ofertar, Deus, em ajudar os missionários, Deus, em contribuir com a nossa igreja, Deus, que o dízimo e oferta seja algo presente nas nossas vidas, para que nós possamos fazer isso com toda alegria, Deus. E nós queremos Te adorar dessa forma também. Amém. Nesse momento, ao som do teclado, você que trouxe seu dízimo e sua oferta, pode trazer aqui ao altar. Querido, coloque-se em pé. Nós estamos em pé agora para adorarmos o nosso Deus que morreu, mas que hoje está vivo. Amém? É isso que nós vamos cantar agora. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofrer por meus pecados.
ressurgiu e vivo com o Pai está. Nosso Deus está vivo. Glória a Deus. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sei que então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Só a igreja, porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Deus, o Senhor está vivo, Pai. Nós adoramos a um Deus vivo, Deus. O Senhor está presente aqui, Deus. Muito obrigado porque o Senhor se faz presente nas nossas vidas, Deus. Oh, Deus. Continue rendido ao Senhor nesse momento. Nós iremos cantar essa música que talvez seja nova para você, mas é uma música que nos leva a pensar da necessidade que temos de estarmos rendidos aos pés de Jesus. Estamos rendidos ao nosso Deus que está vivo. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me pra perto de ti, Senhor. Anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo.
teu amor sacia meu ser, sacia meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala, Senhor, fala, Senhor. Eu me rendo, pra conhecer-te, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Sopra em meu viver, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer em mim. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer em mim. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer em mim, como vendaval sobrenatural. Faz teu querer em mim. Faz teu querer, Senhor. Faz teu querer em mim. Eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, pra conhecer
Ó Deus, estamos aqui diante do Senhor, Deus. Deus, queremos nos render diante de Ti todos os dias, Pai. Nós queremos estar diante dos Seus pés, Pai, Te adorando, Deus, glorificando ao Deus que o Senhor é, Pai. Deus, nós queremos lembrar da morte da cruz, Deus, mas também lembrar do momento que Seu Filho ressuscitou, Deus. E hoje nós podemos estar, Deus, rendidos diante do Senhor, Deus. Deus, o preço que foi pago, Deus, hoje me faz Te adorar, Deus, hoje me faz Te louvar, Deus, render graças ao Senhor, Deus. Deus, nós queremos viver uma vida rendida a Ti, Deus, não só aqui dentro desse templo, Pai, não só aqui nessas quatro paredes. Deus, nós queremos viver o Evangelho verdadeiro, Pai. Nós queremos viver, Deus, aquilo que o Senhor planejou para as nossas vidas, Deus, aquilo que o Senhor sonhou para a gente, Pai. E Deus, o melhor lugar para estarmos é estar na Tua presença, Deus. Não há melhor lugar para estar do que estar aqui, Deus. É aqui onde nós ouvimos Tua voz, é aqui onde nós sentimos o Senhor falar conosco, é aqui onde nós nos derramamos diante do Senhor, Deus. Deus, muito obrigado porque nós temos a Tua presença, nós temos o Senhor, nós temos onde nos refugiar, Deus. Deus, podemos estar na Sua presença quando estamos tristes, Deus. Qualquer situação da nossa vida, o Senhor nos recebe, Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos dá essa oportunidade de perdão, essa oportunidade de refazer aquilo que a gente fez de errado, Deus. Deus, ensina-nos a viver, Deus, nos Teus caminhos, Pai. Ensina-nos a viver rendidos, prostrados diante do Senhor, Deus. Nós queremos viver uma vida, Deus, de adoração a Ti, uma vida que esteja entregue nas Suas mãos, e para que o Senhor faça o que quiser, Deus, faça o que quiser de nós, Pai. Deus, nós nascemos para Te louvar, Deus, e nós queremos fazer isso todos os dias, Deus. Deus, muito obrigado, continue conosco, Deus. Amém. Você pode sentar. Nós estávamos há pouco, bem há pouquinho mesmo, pouquinho tempo, reunidos naquela sala. Nós orávamos pelo culto desta noite. E eu disse aos meninos algo que eu tinha certeza, porque Deus tinha falado ao meu coração. E o que eu disse a eles é que essa noite era uma noite especial, que Deus iria manifestar o poder dEle neste lugar. E isso já aconteceu. Deus já tem manifestado a graça e o poder dEle desde o início deste culto. Que bom que você está aqui, você e eu somos privilegiados, porque Deus está neste lugar falando comigo e com você. Quer privilégio maior do que esse? Estar na presença do Deus Criador dos céus e da terra, e ainda assim ouvir a voz dEle. Este é o maior privilégio que todo ser humano pode ter, e nós fomos privilegiados pelo Senhor nesta noite, por estar aqui. Eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus falou ao meu coração nesses últimos dias, que está no livro de Números, capítulo 10. Peço que você abra a sua Bíblia. Nós vamos meditar no capítulo 10 e no capítulo 11. São muitos versículos. Se você puder deixar a sua Bíblia aberta, nós vamos dar uma olhada em alguns versículos deste texto, destes dois capítulos de Números, capítulo 10 e capítulo 11. Essa semana eu estava conversando com o Cleiton, com a Dani e com alguns adolescentes, de que Deus me desafiou a ler o livro de Números. E o livro de Números é um livro que eu não gosto de ler. Quero confessar isso aqui diante dos irmãos. Não é dos livros bíblicos que mais me encanta os olhos.
Eu gosto de ler os evangelhos, gosto muito de ler as cartas de Paulo, embora não entenda quase nada do que ele diga, do que ele diz. Gosto muito de ler a narrativa dos reis de Israel, eu gosto destes textos. Mas o livro de Números e o livro de Levítico, que foi o livro que eu meditei anteriormente, ao livro de Números, são 2 livros que eu já li algumas vezes, mas que eu não me dedico a meditar profundamente. E o Senhor me disse o seguinte: Leandro, você não tem que gostar, você tem que obedecer e ler. E eu disse: tá bom, Senhor. E aí ele me fez pensar o seguinte: nem sempre os remédios que você toma, você gosta de tomar, mas você sabe que você precisa tomar. Nem sempre as coisas que você faz para ter saúde, você gosta de fazer, mas você sabe que precisa fazer. A minha palavra para você não tem que necessariamente ser prazerosa, que bom que seja, mas é obrigatória para a sua vida ir bem. Foi isso que eu entendi no Senhor, e eu comecei então a meditar nestes 2 livros, e para minha surpresa, eu encontrei prazer neles, na leitura destes 2 livros, como jamais tinha encontrado na minha vida, nas diversas outras vezes que meditei no livro de Levítico e de Números. Estou contando isso para você, porque talvez, eu acho que não, aqui só eu não gostava de ler o livro de Números. Mas se houver alguém aqui nesse auditório que também não gostava de ler o livro de Números, pode ser que a mesma palavra que eu ouvi, Deus está mandando te dizer nessa noite. Você não precisa gostar, você tem que meditar na minha palavra, porque à medida que a gente medita, o Senhor fala com a gente. Se a gente despreza, nós desprezamos aquilo que o Senhor quer falar conosco. Livro de Números, capítulo 10 e capítulo 11, são os capítulos que nós vamos meditar. Eu quero, como sempre faço, pedir que você ore neste instante. Eu sei que Deus já falou ao seu coração. Nós poderíamos ir embora agora muito felizes por tudo que já aconteceu. Mas eu creio que este momento da ministração da palavra será também um momento muito importante. Então abra o seu coração, fale com Deus neste instante, diga: Deus, fala comigo mais uma vez, que eu, através da reflexão da tua palavra nesta noite, compreendo um pouco mais do teu querer para a minha vida. Você pode fechar os seus olhos e fazer essa oração? Então, se você pode, comece a orar neste instante, pedindo a Deus para que Ele fale com você. Deus, nós somos tão gratos por tudo que já aconteceu nesta noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor falou ao nosso coração. Nesta noite o Senhor nos desafiou a nos render aos teus pés, render as nossas vidas ao Senhor. O Senhor nos desafiou a olhar para tantas e tantas pessoas que estão ao nosso redor, que não te conhecem e que às vezes passam desapercebidas ao nosso olhar. O Senhor nos desafiou a buscar o Senhor em oração quando as lutas vierem, sabendo que a oração é poderosa, porque o Senhor é poderoso. O Senhor falou tanto ao nosso coração nesta noite. Mas Deus, nós queremos mais. Nós somos como terra árida, sedenta pelas águas que vêm do Senhor. Nós queremos ser inundados por estas águas nesta noite. E sairmos daqui completamente saciados, na certeza de que amanhã o Senhor terá mais. E depois de amanhã também, porque a cada dia o Senhor vai renovando as nossas energias através daquilo que o Senhor fala com a gente. Obrigado por este momento e por esta oportunidade. Fala com todos aqueles que estão agora abrindo os seus corações ao Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você está com a sua Bíblia aberta aí, Números capítulo 10, capítulo 11. Eu quero dizer aqui aos irmãos, nós não vamos ler os 2 capítulos, são muitos versículos, mas eu quero quero situar o irmão aqui na história. O que está acontecendo? Você sabe que Moisés foi chamado por Deus para liderar o povo que estava preso no Egito já há tantos e tantos anos, escravos daquela nação, e Moisés é levantado por Deus para conduzir o povo para a libertação que ele, Deus, tinha para a nação de Israel, que estava sendo oprimida. Moisés então faz aquele empreendimento maravilhoso que nós temos registrado na Escritura, especificamente no livro de Êxodo. Deus envia as pragas,
o faraó é convencido de que precisava deixar o povo ir, mas depois de 10 pragas, ele era um pouco teimoso, mas diz a Escritura que era Deus mesmo endurecendo o coração de faraó, para que Deus manifestasse não só a faraó, não só a nação do Egito, mas sobretudo a nação de Israel, de que existia um único Deus, o Criador dos céus e da terra, e que o faraó, que se achava muito poderoso, que se achava até uma divindade, que era cultuado como uma divindade, não era ninguém ante a presença e ao tamanho, ao poder deste Deus, Criador dos céus e da terra. Então o povo sai do Egito, o povo é liberto e eles começam a caminhada dele rumo à terra prometida. Os irmãos conhecem bem essa história, e eles agora vão buscar algo que eles ainda não sabem onde é, o que espera por eles, mas Deus prometeu, e se Deus prometeu, nós vamos em busca desta terra que o Senhor tem para nós. Uma terra conhecida por ser extraída dela leite e mel. Uma terra preciosa, uma terra especial. O povo então começa a caminhar para esta terra. E nesta caminhada eles chegam então ao deserto. E aqui, neste capítulo 10, já se passaram um pouco mais de 2 anos, desde a saída do Egito. E nós estamos aqui justamente neste ponto. Eles estão no deserto do Sinai. O deserto que ficava entre o Egito e a terra prometida. Eles estão caminhando. E ali no deserto do Sinai, eles permaneceram por cerca de 11 meses. Já haviam saído do Egito, caminharam um pouco mais de 1 ano e ficaram ali, acampados no deserto do Sinai, aguardando as novas orientações, direções que Deus daria ao povo. Eles permanecem neste deserto por cerca de 11 meses, parados ali. Deus então vem a Moisés e diz a ele, isso está registrado logo no início do capítulo 10, você fará 2 trombetas de prata, e essas trombetas servirá de alerta ao povo. Quando você soar a trombeta, o povo saberá que eles precisam levantar o acampamento, desarmar as barracas, porque é hora de caminhar, é hora de avançar, de continuar caminhando. Quando você tocar as trombetas, Moisés e Arão, o povo saberá que é hora de continuar a caminhada. Em outras palavras, Deus está dizendo a Moisés, o tempo de permanecer no Sinai acabou. É hora de avançarmos, porque ainda há muito caminho para trilhar. Deus então manda Moisés fazer essas 2 trombetas. A partir do versículo 11, nós temos que a nuvem, e isso está registrado, o episódio da nuvem, como Deus direcionava o povo, no capítulo anterior, versículo 9, a partir do verso 15, mas o texto nos diz que havia uma nuvem sobre o tabernáculo mandada por Deus, e esta nuvem ficava parada. Enquanto ela estava parada, o povo permanecia acampado, e se a nuvem se movia, o povo deveria levantar o acampamento e caminhar atrás da nuvem. Quando a nuvem parava novamente, era hora de se acampar outra vez. E aqui, no versículo 11, diz que a nuvem então começa a se mover. Era hora de levantar o acampamento, o tempo ali no Sinai, os 11 meses que eles permaneceram ali, já era suficiente, era hora de avançar. A nuvem então se move e eles levantam o acampamento, e os versículos seguintes vai nos mostrar como foi a organização do povo para deixar o deserto do Sinai e continuar caminhando. Que tribo que se levantou primeiro, qual foi a segunda e assim por diante. Mas há um episódio interessante que está registrado a partir do verso 29. O episódio de que Moisés chega para o seu cunhado e fala, cunhado, eu preciso de você. O nome dele é Obabe, está aí na sua Bíblia, a partir do verso 29. Ele chega para o cunhado e diz, cunhado, não vá embora. O cunhado não era israelita, não era do povo de Israel, ele era midianita. E ele estava com uma intenção de voltar para o seu povo, de voltar para a sua terra. E Moisés chega para ele e fala, não vai embora não, fica com a gente. E Moisés vai explicar por que ele queria que o seu cunhado ficasse ou permanecesse com eles. Ele diz, você é importante para nós. Você vai nos servir como guia no deserto, porque você conhece o deserto. Eu acho esse episódio fantástico, porque Moisés era conduzido pelo próprio Deus, mas ele não deixou de valorizar pessoas importantes que estavam com ele. Ele ora para o seu cunhado e fala, não vai embora, fica com a gente, que você vai nos servir como guia nesta caminhada tão difícil que se apresenta nos próximos dias e anos pelo deserto.
Após esta conversa com o seu cunhado, Moisés vai dizer a Deus: Deus, tudo bem, nós vamos levantar o acampamento e caminhar como o Senhor está nos mandando. Mas eu peço uma coisa ao Senhor, que quando estivermos caminhando, que o Senhor vá à frente, que o Senhor vá à frente guerreando por nós, nos livrando dos inimigos. Provavelmente muitos inimigos surgirão durante a travessia, durante o deserto, durante os próximos dias. Então pedimos ao Senhor, Moisés pede ao Senhor, e isso está registrado no versículo 35 e 36 do capítulo 10. Deus, vá à frente da gente, se levanta em nosso favor e conduza, não só nos conduza, mas vai mesmo à frente, nos livrando dos inimigos. E quando a gente acampar novamente, por orientação do Senhor, então que o Senhor se faça presente no meio do arraial, para nos proteger, para nos guardar. Depois desta oração, o povo começa a se queixar, a murmurar, a reclamar, porque lá no Egito, eles tinham comida gostosa. Lá no Egito, eles comiam peixe, tinha pepino. Eu não sei quem gosta de pepino, mas eles gostavam. Melões, cebola. Aí eu encontrei um argumento bíblico de que nós não devemos comer cebola, porque Deus ficou chateado com eles, que eles queriam comer novamente cebola. Então está aí a dica, por que nós não podemos comer cebola. Mas tinha esse cardápio variado, era cebola, era alho, até alho silvestre, alho diferente. Tinha lá umas comidas diferentes que o povo se alimentava delas. E aí no deserto, qual era a comida, qual era o cardápio? Maná. Maná é uma semente de coentro, com uma aparência meio amarelada. E essa era a comida de todos os dias, mais de 2 anos, comendo maná. E com essa semente, eles esfolavam ela, amassavam, viravam uma farinha, eles faziam um bolo, e para não entalar, eles jogavam um pouquinho de azeite. E comiam. Maná. Mais de 2 anos comendo maná. E o povo, talvez como eu e você faríamos também, começa a reclamar. Mas Moisés, está de brincadeira. A gente está aqui no deserto, lá a gente comia peixe, o cardápio era variado. Aqui a gente só come semente de coentro. Pelo amor de Deus, Moisés. Tem misericórdia da gente, a gente quer carne. A gente é animal, a gente gosta de carne. Manda carne, Moisés. E Moisés, diante da murmuração do povo, a partir do versículo 10 do capítulo 11, vai ter uma conversa muito franca com Deus, muito aberta, só de alguém que tem intimidade poderia ter. Ele chega para Deus e fala: Deus, o negócio é o seguinte, por acaso foi eu que dei a luz a esse povo? Por acaso sou eu que amamento esse povo? Por que eu devo servir de ama para eles? E ficar conduzindo um bando de bebezão grande pelo deserto. Eu tenho comida, carne para dar para esse povo, e agora eles ficam reclamando comigo. Não é comigo não, isso aí é com o Senhor, se vira, Deus. É isso que Moisés está dizendo para Deus, uma tradução livre minha aqui, tá? Moisés está dizendo para Deus: Deus, não aguento mais. Esse negócio está errado, esse povo quer coisa que eu não posso dar a eles. E eu não sou o pai deles, eu não sou mãe deles, eu não amamento a eles. E esta é a fala que Moisés tem com Deus, e ele diz: se é para ser assim, se o Senhor quer me tratar desse jeito, tira logo a minha vida, que é melhor. E pela franqueza do coração de Moisés, e pelo diálogo tão íntimo que ele tinha com Deus, Deus levanta 70 homens, pede para que ele separasse 70 anciãos, líderes do povo, para ajudá-lo a conduzir aquela nação tão grande, tão difícil e complicada de conduzir, como já se apresentava aqui e iria se apresentar mais adiante também. Então, estes 70 homens, Deus diz: vai separar lá 70 anciãos, que você não vai ficar sozinho. E o Espírito que está sobre você, eu vou repartir com eles, e eles também serão instrumentos para conduzir o povo. Moisés então chama estes homens e Deus faz isso. E Deus diz o seguinte a Moisés: e você vai dizer ao povo, vocês devem se santificar, porque amanhã vocês vão comer carne. Eu acho tão lindo esse texto, eu não sei se você já leu percebendo a riqueza de detalhes, mas Deus vai dizer, por exemplo, a partir do verso 19, do capítulo 11, eles vão comer carne, mas não vai ser um dia só, nem 2, nem 5, nem 10, nem 15. Eles comerão carne 30 dias. Durante 30 dias, eles vão comer carne, mas tem uma coisa. Eles vão comer tanta carne, mas tanta carne, que vai sair carne pelo nariz.
Eles vão ficar assim, cheios de carne, cansados, desanimados. Sabe aquele churrascão bravo que a gente come algumas vezes? Isso todos os dias ia acontecer com o povo. Eles vão comer carne como nunca comeram na vida. Eles vão ficar, de fato, não comereis um dia, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes o Senhor. E Moisés, na sua franqueza peculiar com Deus, ele diz: Deus, beleza, o Senhor vai mandar carne então. Mas da onde o Senhor vai tirar tanta carne assim? O Senhor está pensando em fazer, não tem carne aqui. Não tem um fazendeiro aqui perto da gente para a gente ir lá pegar umas novilhas. Não tem. Por acaso o Senhor vai pegar todos os peixes no mar? O que o Senhor está pensando em fazer? Porque não tem carne. Em outras palavras, Moisés está dizendo para Deus: Deus, o Senhor está maluco, não tem jeito não. Essa ideia do Senhor é maluquice. E aí Deus diz a Moisés, versículo 23, porém o Senhor respondeu a Moisés: ter-se-ia encurtado a mão do Senhor, agora mesmo verás se cumprirá ou não a minha palavra. Irmãos, nós também estamos em uma caminhada. Eu e você, por mais que a gente entenda isso ou não, estamos em uma caminhada. Aquele povo estava numa caminhada rumo a uma terra prometida. E ali estavam no deserto, acampados já há 11 meses. Eu e você estamos também em caminhada, caminhando rumo a uma terra prometida. Uma terra que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem desceu ao coração humano. É essa terra que o Senhor tem preparado para nós. Nós estamos caminhando dia após dia rumo a essa terra. O nosso objetivo neste deserto que se chama planeta Terra é alcançar o céu que o Senhor tem preparado para nós. Nós caminhamos diariamente visando o céu. Agora, tem muitos de nós que acampamos no deserto do Sinai, que acampamos na terra e achamos que aqui já está bom, que aqui já é suficiente. Não vamos caminhar não, porque aqui a gente já levantou a barraca, a gente já enfeitou a nossa barraquinha, a gente já colocou uma TV plasma, uma TV não sei das quantas, de 50 e não sei quantas polegadas, nós temos uma poltrona que a gente assiste a nossa TV, aqui a gente tem uma igreja tão legalzinha que a gente se reúne. Não, aqui está bom, Deus, eu não quero sair deste acampamento porque aqui está bom demais. Mas assim como aquele povo ouviu a trombeta, nós também precisamos ouvir a trombeta do Senhor, que nos manda levantar dos nossos acampamentos, muitas vezes confortáveis, mas que não é a nossa moradia definitiva, porque nós temos uma terra prometida que nos aguarda. Meus irmãos, a convocação do Senhor também é para mim e para você. Nós precisamos então caminhar rumo a isso que Deus tem para nós. Não podemos nos apegar a esta terra tanto como muitos de nós estamos apegados. Muitos de nós vivemos uma vida terrena como se aqui fosse a vida definitiva. Perdemos de vista o que Deus tem para mim e para você. E é por isso que a gente não consegue abrir mão de nada. E é por isso que a gente fica preso às coisas materiais. E é por isso que quando Deus coloca algo diferente para nós, um desafio, a gente rejeita. Porque para muitos aqui é a morada definitiva. E Deus está nos dizendo nesta noite que a trombeta está soando. E aqueles que ouvirem vão se levantar e caminhar rumo ao que o Senhor tem preparado para nós. Irmãos, você precisa ouvir a trombeta tocar. Você precisa ouvir o chamado de Deus que Ele tem para você. Então, todos nós estamos nesta caminhada. E eu quero falar sobre uma caminhada vitoriosa. Nós estamos caminhando, mas para que esta caminhada seja vitoriosa, a gente tenha êxito nela, algumas atitudes nossas serão fundamentais, e eu quero destacar algumas delas. A primeira está no versículo 29. Dê uma olhada na sua Bíblia. É a história do cunhado. Moisés valorizou o cunhado. Moisés valorizou um cara que não era israelita. Que quando ele foi conversar com ele, ele disse, a primeira coisa que ele disse: não quero ficar com vocês porque eu quero voltar para a minha terra, para o meio do meu povo. Esse aqui não é o meu povo. Esse povo que é o povo de Deus não é o meu povo. Eu quero voltar para a minha terra, eu quero voltar para o meio dos meus parentes. É lá que eu quero estar.
Moisés valorizou esse cara que rejeitou o povo dele. Moisés valorizou alguém mesmo recebendo tudo de Deus. E isso que eu acho fantástico. Porque nós já vimos anteriormente, e os versos anteriores nos relatam isso com riqueza de detalhes, que Deus colocou até uma nuvem para conduzir o povo. Então não era por falta de orientação, e não era por falta de uma orientação clara de Deus que ele iria se perder. Mas mesmo assim Moisés chega para o Hobabe e diz, não vá embora. E além de tudo era cunhado, valorizou o próprio cunhado. Quer coisa mais espetacular do que isso? Valorizar cunhado. Então o Moisés enxergou no Hobabe coisa que muitos de nós não enxergamos. Muitos de nós não valorizamos as pessoas que estão ao nosso redor. E para que a caminhada seja vitoriosa, você e eu precisamos valorizar as pessoas que Deus coloca em nossa caminhada. Deus tem nos abençoado com tantas pessoas, tem colocado pessoas ao nosso redor, mas muitos de nós não enxergamos essas pessoas. Muitos de nós vivemos tão aceleradamente que a gente não enxerga e não valoriza e não destaca as pessoas que estão ao nosso redor. Eu acho fantástico quando Moisés chega para ele com toda a humildade, que ele não precisava ter, porque ele era líder, ele poderia simplesmente mandar, você não vai embora coisa nenhuma, você vai servir a gente. Mas ele chega, não vai embora, você vai ser tão útil para a gente, você sabe o caminho, você vai ser guia para a gente. Quantos de nós não valorizamos as pessoas que estão dentro das nossas casas? Deus colocou uma esposa linda, maravilhosa do seu lado, e você não valoriza, e depois a caminhada fica difícil, porque você se esqueceu de algo fundamental. Para que a caminhada seja vitoriosa, você tem que valorizar as pessoas que estão ao seu redor, você tem que valorizar os filhos que Deus te deu, você tem que valorizar os membros dessa igreja, irmãos seus no Senhor, que estão ao seu lado todos os dias, amigos seus. Você e eu precisamos valorizar as pessoas, destacar a importância delas em nossas vidas, chegar para ela e dizer, você é importante para mim, você me completa, você tem algo que eu não tenho, você me ajuda nos dias difíceis. Quantas vezes, irmãos, a nossa caminhada fica tão complicada, porque nós nos esquecemos de algo fundamental, que é valorizar as pessoas que Deus colocou ao nosso lado, porque eu tenho certeza que foi Deus que colocou o Hobabe ao lado de Moisés. Valorize as pessoas que estão ao seu lado. Diga a elas o quanto elas são importantes para você. Não deixe de fazer isso, não perca tempo. Amanhã pode ser tarde demais. Destaque as características importantes que elas têm em sua vida. Destaque, se esforce para fazer isso. E você verá que muitas coisas que Deus deu a essas pessoas, só deu a elas porque Ele tinha um propósito, que era abençoar outras vidas. E uma delas é você. Uma delas é você. As características lindas que Deus colocou nesta jovem senhora que está aqui na frente, quando Deus colocou estas características nela, Ele tinha em mente, um dia ela vai se casar, e estas características vai abençoar o marido dela. Nós precisamos, irmãos, valorizar as pessoas que Deus colocou ao nosso lado. Eu sinto que muitos de nós não temos feito isso. E aí as coisas se complicam, porque nós deixamos de lado algo fundamental. Eu queria fazer aqui um exercício de fé com os irmãos. Nós vamos parar no quinto, porque senão vamos ficar aqui a noite inteira. Eu vou valorizar o primeiro. No meio da multidão, eu vou enxergar, assim como Moisés enxergou no meio de uma multidão alguém que era especial para ele, eu vou enxergar alguém neste lugar que é especial para mim e vou valorizá-lo. Tem muitos outros, pessoas especialíssimas para mim, mas eu quero valorizar um, destacar um. Esse segundo vai destacar o terceiro, o quarto, o quinto. O que você vai fazer se caso você for destacado? Você vai dizer, você vai se levantar, eu enxergo no meio da multidão o fulano ou a fulana. Eu a enxergo porque ele tem esta característica que eu admiro e que me abençoa muito. Topa? Não vou nem esperar a resposta. Vocês toparam, riram. No meio da multidão, eu enxergo João Batista. Fica em pé, João. Eu enxergo João Batista.
porque eu o admiro. E ele tem uma característica extremamente importante para mim, a simplicidade dele enche o meu coração e me desafia a ser melhor do que eu sou. João, você é um exemplo para mim. Eu enxergo você no meio da multidão. Agora é sua vez, João. Quem você enxerga? Você. Sério? Bora, Luiz, não é a noite inteira não, rapaz, uma pessoa. Quer o microfone? Vamos lá, você. Quer o microfone? Eu valorizo minha esposa. Que me trata muito bem, me suporta. Eu valorizo ela. Você foi livre, que você era a quinta. Você não vai precisar. Eu esqueci de dizer no início que esposa não valia, mas tudo bem. Vale sim, com toda certeza temos que valorizar a nossa esposa. Eu queria deixar um pouquinho mais difícil, né? Mas eu esqueci de dizer no início. Você precisa fazer isso todos os dias. Esse desafio simples, bobo, que a gente acabou de fazer aqui, precisa ser diário. Você olhar para as pessoas que são importantes para você e você dizer a ela, você é importante para mim, você me abençoa. A característica que Deus deu a você completa a minha vida, me ajuda a ser melhor. Faça isso, irmão, porque a sua caminhada vai ser muito melhor do que tem sido, certamente, se você ainda não tem feito isso. Uma segunda atitude importante que eu e você precisamos ter para que a nossa caminhada seja vitoriosa. Você precisa deixar Deus guerrear as suas batalhas, as suas lutas, as provas que você enfrenta, você tem que colocar nas mãos do Senhor. Você tem que colocar isso nas mãos daquele que pode guerrear por você e pode resolver o problema definitivamente. Foi exatamente isso que Moisés fez no versículo 35 e 36, que falamos há pouco. Deus vai à frente, livrando a gente dos inimigos. Quando a gente parar, que o Senhor esteja no meio do povo, livrando e guardando as nossas vidas. Irmãos, preste atenção nisso. Não queira lutar sozinho. Porque nesta caminhada, certamente, as lutas virão. Não existe caminhada, não existe vida sem lutas, sem provas, sem dificuldades. Mas nós precisamos submeter estas lutas ao Senhor, dizendo, Deus, guerreia por mim. Deus, lute por mim. Deus, lute a minha luta, guerreie a minha guerra. A minha batalha, Senhor, está nas suas mãos. Porque eu sozinho não posso, Deus, eu preciso do teu auxílio. Eu preciso do teu cuidado, do teu favor. Muitas vezes, irmãos, a gente se esquece de fazer isso, e aí a gente vai perdendo as batalhas, porque a gente deixou de clamar pelo socorro do Senhor dos Exércitos, aquele que quer guerrear por mim e por você, porque o Senhor quer fazer isso. Não é uma obrigação pesada para Deus, um fardo, não, Ele quer ser o Senhor dos Exércitos sobre a sua vida. Às vezes, confiamos em tudo, entregamos-nos a tudo, menos a Deus. Diante das lutas, corremos a muitos lugares, menos aos pés do Senhor. E aí nós temos que nos lembrar da palavra do salmista, palavras de Davi, Salmo 20, versículo 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu farei menção do nome do Senhor. Ah, irmãos, deixe de confiar em carros e cavalos, em dinheiro, em bens, em talentos, em títulos e faça menção do nome do Senhor, porque o nome do Senhor resolve qualquer luta e qualquer batalha. Nós precisamos clamar pelo Senhor. Eu acho lindo a palavra de Davi diante do gigante Golias.
Ele está diante do gigante Golias e o gigante, ele olha para o gigante e fala: você é um cara grande e tal, você vem contra mim com escudo, com espada, com lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você tem afrontado. Diante das nossas lutas, irmãos, nós devemos dizer a ela: eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos da minha vida que você tem afrontado. Precisamos clamar ao Senhor, porque é Ele quem nos socorre, é Ele quem nos ajuda. Por que nós não deixamos de fazer isso? Por que a gente corre para tudo e para todos, menos para o Senhor diante das lutas? A segunda atitude que você precisa tomar para que a sua caminhada seja vitoriosa é sempre submeter as suas lutas ao Senhor. Há uma terceira atitude que você precisa tomar, é ser grato por tudo que Deus faz. Capítulo 11, a partir do versículo 1 até o verso 9, nós temos o episódio da murmuração, que eu falei lá no início. O povo começa a reclamar, murmurar, porque no Egito tinham comida, um cardápio variado, e agora só comem semente de coentro. Eles ficam um pouco chateados com Deus e começam a reclamar. Para que a nossa caminhada seja vitoriosa, nós temos que aprender a agradecer a Deus por aquilo que Ele faz, não por aquilo que nós queremos. Porque talvez o que eu e você quer é comer peixe, comer cebola, comer alho, comer melão, é isso. Mas Deus nos dá o maná. E porque nós queremos comer outra coisa, nós somos ingratos pelo maná, achando que o maná não é suficiente. Irmãos, eu não sei o que você quer receber de Deus, o que você espera, mas isso, o que você espera, jamais pode roubar a sua gratidão a Deus por aquilo que Ele já te deu, pelas coisas que Ele já fez, pelo maná que Ele já derramou sobre a sua vida. Talvez você esteja um pouco chateado porque queria uma casa melhor e deixa de agradecer a Deus pela casa que Ele já te deu. Talvez você esteja um pouco chateado porque queria um talento diferente e deixa de agradecer pelo talento que Ele já lhe deu. Talvez você esteja um pouco chateado porque você queria uma família diferente e deixa de agradecer pela família que Ele te deu, te concedeu. Porque convenhamos, você certamente não merece tudo que Deus te deu. Você não merece sequer as pessoas que Deus colocou ao seu lado. Eu tenho certeza, irmãos, que eu não mereço a família que tenho. Isso só aconteceu pela misericórdia do meu Deus, que me ama de um modo absurdo e colocou uma esposa e filhos para me abençoar. Você não merece as coisas que você recebeu. E o fato é que nós olhamos para aquilo que não temos e reclamamos das coisas que Deus já fez, já nos deu, já colocou em nossas mãos. E não há caminhada vitoriosa se não olharmos para as coisas que Deus fez e ser gratos por elas. Sabe por quê, irmãos? Se Deus resolvesse não mandar mais um maná, o que ia acontecer com o povo? O povo ia morrer. Se Deus retirasse a mão dele sobre a sua vida, você iria morrer. Pode ser que você não tenha tudo que você quer, mas saiba que você só está aqui porque a bênção do Senhor ainda está sobre a sua vida. Se Deus resolver cortar o maná porque você é murmurador, reclamador, você morre de fome, eu morro de fome. Se Deus resolver fechar aquela portinha de emprego que você vive murmurando, reclamando, que não é legal, não é bacana, se Deus resolver fechar aquela e não abrir outra, você passa necessidade, você não paga as suas contas. Se Deus resolver tirar a casinha que você tem, porque não é o palacete que você gostaria de ter, e não abrir uma outra porta, você vai morar na rua, debaixo de ponte. Então agradeça a Deus por aquilo que Ele já fez. Caminhada vitoriosa é caminhada de gente grata, que agradece diariamente pelas coisas que o Senhor fez. Caminhando para o final, a partir do versículo 10, Moisés tem aquela conversa muito franca que eu falei há pouco com os irmãos. Ele diz a Deus do que estava no coração dele. E é interessante que o que Moisés fala para Deus não chateia a Deus.
Moisés abre o seu coração e fala para Deus um monte de coisa, que a gente olhando isso aqui vai dizer, Deus vai ficar bravo agora. E Deus não fica. Porque antes o povo reclama por comida e Deus fica chateado. Agora Moisés abre o seu coração para Deus e Deus não fica chateado com Moisés. Pelo contrário, manda os auxiliares que Moisés pedia. E sabe por que eu creio que Moisés não chateava Deus? Porque Moisés tinha uma relação de intimidade profunda com Deus. E ele, melhor do que todos nós, sabia falar com Deus. Ele sabia abrir o seu coração diante do Pai. Na Bíblia, pelo menos na minha leitura bíblica, tirando Jesus, não há ninguém que tenha tido tanta intimidade com Deus como Moisés. A ponto do texto bíblico, no capítulo seguinte, no capítulo 12, no versículo 7, Deus falar, os profetas obtêm a minha voz mediante visão, sonhos, mas com Moisés é diferente. Com Moisés eu falo boca a boca, face a face. Ele me vê. Moisés tinha uma intimidade com Deus exemplar. E aqui eu aprendo algo interessante e importante. Na nossa caminhada, para que ela seja vitoriosa, nós temos que nos esforçar diariamente para sermos íntimos do Pai. Intimidade com Deus garante a vitória na caminhada. Talvez você não chegue no nível de Moisés, mas desejar ser mais íntimo de Deus, mais do que eu fui ontem e menos do que serei amanhã, tem que ser o meu desejo diário. Todos os dias, orar mais do que eu oro, ler mais a Bíblia do que eu tenho lido, desejar ser mais cheio do Espírito do que eu sou, buscar as coisas do Espírito de Deus mais do que eu tenho buscado. Eu tenho orado todos os dias, Deus me dê tudo que o Senhor tem para mim. Eu não quero nada além daquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero todos os dons que o Senhor tem para mim, eu quero receber. Eu quero tudo, Senhor. Eu quero tirar os rótulos, os preconceitos, as coisas da minha denominação, as coisas da minha cabeça. Eu quero arrancar tudo isso e que o Teu Espírito faça em mim a Tua vontade. Às vezes, irmãos, nós vamos levando a vida e deixamos de lado isto que é fundamental, a intimidade com Deus. Você que quer ser vitorioso na caminhada, precisa buscar a intimidade com o Pai. Precisa desejar as coisas de Deus. Precisa buscar por elas. Talvez você se esforce muito para muitas coisas, mas eu queria que você avaliasse a você mesmo agora. Qual tem sido o seu esforço para ser íntimo de Deus? Qual tem sido? Qual tem sido os passos que você tem dado para se achegar mais a Deus, para ouvir melhor a Deus, para entender melhor ao Senhor? Qual tem sido? Se você não se esforçar, se você não acordar mais cedo, se você não acordar de madrugada, se você não ler a Bíblia, mesmo que você não goste de ler, se você não buscar, Deus fala comigo neste texto, ler a Bíblia, mas mais do que ler, meditar nela. Se você não fizer isso, não existe intimidade. Não existe relacionamento profundo com o Pai, porque o relacionamento profundo com Ele vem mediante o seu esforço. Tudo que Ele precisava fazer para que isso fosse possível, Ele já fez. E você? Tem feito o quê? Para que a caminhada seja vitoriosa, você precisa ser íntimo do Pai. E para encerrarmos, para que a caminhada seja vitoriosa, você precisa valorizar o que Deus diz. Moisés, até pela intimidade que ele tinha com Deus, ele duvidou de Deus aqui. Deus disse para ele, vou alimentar esse povo, vou dar carne para eles como eles nunca tiveram. E Moisés fala, está de brincadeira, Deus. É impossível, são mais de 600 mil pessoas. Só de homens são 600 mil. De onde o Senhor vai tirar tanta carne assim? E Deus fala para Moisés, ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verás se cumprirá ou não a minha palavra. Muitos de nós nos esquecemos da palavra do Senhor, ou não valorizamos o que Deus diz. Para que a nossa caminhada seja vitoriosa, você tem que valorizar o que Deus diz. É óbvio que Deus vai dizer com aqueles que são íntimos. Por isso estou falando isso depois de ter falado sobre intimidade.
Mas aqueles que buscam precisam valorizar o que Deus diz. Levar a sério o que o Senhor está falando. Se o Senhor estiver te dando um puxãozinho de orelha, leve a sério. Não brinque com Deus, não. Ah, está doendo um pouquinho a orelha, mas dá para eu continuar nessa vida errada. Se Deus está te trazendo uma repreensão, mude o seu caminho. Se Deus está te animando diante da luta, confie de que o ânimo que Ele está te dando é verdadeiro. Não é conversa fiada da religião, é palavra do Senhor ao seu coração. Valorize o que Deus diz, porque se você não valorizar, você pode se perder no caminho e a sua caminhada não será vitoriosa. Valorize o que o Senhor diz. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fartarão. Valorize o que o Senhor diz. Valorize o que o Senhor diz. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A palavra do Senhor ao seu coração. Valorize isso. Diante da escassez diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Valorize a palavra do Senhor, irmão, irmã, querido que está aqui nessa noite. Valorize o que Deus diz ao seu coração. Valorize quando o Senhor fala que não te deixaria sozinho, porque eis que eu estou convosco todos os dias. Valorize a palavra do Senhor quando Ele te fizer lembrar dela. Valorize, leve a sério. Quando você estiver diante das provas do inimigo, você vai olhar para o monte e vai perguntar, eu levo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? E aí você lembra o que o Senhor já disse, o meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Valorize o que o Senhor diz. Valorize quando Ele falou o seguinte, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Valorize essa palavra. Busque comunhão com o Senhor para que os seus sonhos sejam renovados diariamente. A nossa caminhada é vitoriosa quando nós valorizamos o que o nosso Deus diz. Se nós desprezamos a palavra do Senhor, se nós desprezamos aquilo que Ele fala ao nosso coração, certamente teremos muito mais dificuldade do que já temos em nossas caminhadas. Eu queria pedir que você fechasse os seus olhos. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega a tua caminhada ao Senhor. Pode ser que você seja crente em Jesus. Gente séria, que quer algo com Deus mesmo. Mas você ainda não conseguiu submeter a sua caminhada, o seu caminho ao Senhor. Entregar o seu caminho ao Senhor. Há pouco nós cantamos que queremos nos render à presença do Senhor. E se render a isso, é entregar o seu caminho a Deus, dizendo, o meu caminho é teu, Senhor. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele, meu irmão, minha irmã. Confia em Deus. Pode ser que você esteja passando por lutas, esteja meio ansioso, até talvez desesperado, preocupado. Mas confia no Senhor. Porque certamente, tudo mais que você precisa, Ele fará. Palavra do Senhor. Eu queria fazer aqui 2 desafios. O primeiro é para você que tem caminhado, mas tem caminhado distante de Deus. Tem caminhado longe do Senhor. Porque você ainda não entregou a sua vida a Jesus. Eu não sei se esta é a tua ou a sua condição. Talvez você veio aqui esta noite, chegou aqui e ouviu falar sobre Deus. Pode ser que tenha sido até pela primeira vez. Ou você já ouviu várias vezes, mas ainda não entregou a sua vida a Ele, dizendo, a partir de agora, Deus, eu quero caminhar com o Senhor. E isso se faz por um único caminho. Tem muita gente por aí falando que há vários caminhos para se achegar a Deus.
Mas nós temos certeza, à luz da palavra do Senhor, que só existe um único caminho para Deus, que se chama Jesus Cristo. Jesus veio a esta terra para ser Senhor e Salvador da sua vida. Ele quer caminhar com você. Ele quer te amparar, te ajudar nos momentos difíceis. Ele quer determinar os rumos da sua vida, te ajudando com coisas que certamente você não dá conta de lidar sozinho. Se você está aqui nesta noite e ainda não entregou a sua vida a Jesus, eu peço que você levante o seu braço. Eu quero orar por você. Você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, levante o seu braço. E este é sinal de que você está entregando a sua vida a Jesus. Há alguém aqui nesta noite que ainda não tem entregue a sua vida ao Senhor e quer fazer isto hoje? Levante a sua mão assim, o seu braço, para que eu veja. Rapidamente. Se o Senhor está falando no seu coração, não resista à voz do Espírito. Não resista àquilo que o Senhor te diz que você deve fazer. E levante o seu braço para que eu possa orar por você. Há alguém? Eu espero que o fato de ninguém levantar a mão seja porque todos já se entregaram a Jesus. E se for este o motivo, eu dou graças a Deus, porque nos reunimos aqui como irmãos em Jesus, todos já salvos e libertos pelo sangue do Cordeiro. Mas pode ser que você que já tem entregue a sua vida a Jesus, precisa do auxílio dele para que a sua caminhada seja vitoriosa. Talvez você não tenha valorizado pessoas como deveria. E entendeu nesta noite de que você precisa valorizar essas pessoas. Talvez você tenha lutado sozinho, porque você decidiu lutar sozinho. A sua batalha, a sua guerra. Mas hoje você quer submeter a sua luta ao Senhor, dizendo: Senhor, a minha luta está em tuas mãos. Eu quero o teu auxílio nelas. Talvez você tenha ou esteja se esforçando muito para alcançar muitas coisas, menos intimidade com Deus. E hoje você quer dizer a Deus: Deus, eu quero te buscar mais do que eu tenho te buscado. Eu quero ser íntimo do Senhor. E talvez você não esteja levando a sério ou valorizando o que Deus diz. Se de algum modo você precisa do auxílio do Senhor para que a sua caminhada seja vitoriosa, eu peço que você se coloque em pé no seu lugar. Nós vamos orar neste instante. Eu vou orar pela sua vida, pela minha vida, por todos nós que precisamos do auxílio do Senhor para que a nossa caminhada seja vitoriosa. Deus te abençoe, meu irmão. Senhor, nós estamos na Tua presença nesta hora, porque queremos, Deus, uma caminhada de vitória. Nós queremos sim, Senhor, alcançar tudo que o Senhor tem para nós. Sabemos, Deus, de que o Senhor tem preparado coisas lindas para nós. E sabemos que estas coisas, elas também têm a ver com a nossa vida aqui na terra, com a nossa caminhada aqui na terra. E eu peço ao Senhor nesta noite, que o Senhor nos ajude durante a nossa vida, durante a nossa caminhada, a resgatar aspectos importantes para que ela seja vitoriosa. Nos ensine a valorizar as pessoas que estão ao nosso redor, Senhor. Quantos de nós temos tido dificuldades? Quantos maridos aqui, Senhor, não valorizam as suas esposas? E eu peço ao Senhor, nesta noite, ajuda-os. Ajuda os filhos a valorizar os seus pais. Ajuda os funcionários a valorizarem os seus patrões. Ajuda os patrões a valorizarem os seus funcionários. Ajude, Senhor, os membros desta igreja a valorizar os seus irmãos.
Ajuda-nos, Deus, a destacar a importância dessas pessoas ao nosso lado. Às vezes, Deus já nos é claro de que elas são importantes, mas nós nunca falamos isso para elas. Deus, e que nesta noite, ao sairmos daqui, muitos de nós possamos ligar para outros irmãos, para amigos, para familiares que não vieram aqui nesta noite e dizer a ela: você é importante para mim, eu te amo, você é especial na minha vida. E também, Deus, aqui mesmo aconteça isso, que a gente saia daqui e comece a afirmar ao irmão: você é importante para mim, obrigado porque você existe, eu agradeço a Deus pela sua vida. Ó Senhor, nos ajuda a fazer isso, Pai. Nos ajuda também, Senhor, a sempre lembrar de que o Senhor está conosco em nossas lutas, para que a gente não lute sozinho, ó, que a gente submeta as nossas lutas ao Senhor, e que a gente afirme, como vários servos do Senhor afirmaram na Tua palavra, de que é o Senhor quem guerreia por nós. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda. Eu oro também, Senhor, para que sejamos mais íntimos do Senhor. Eu oro para que nós possamos valorizar o que o Senhor diz. Pai, nos ajuda na caminhada. Nós precisamos do Senhor. Obrigado porque o Senhor fala ao nosso coração a cada dia. E o Senhor não desiste da gente, embora muitas vezes nós façamos o que desagrada o Teu coração. Eu peço, Deus, tenha misericórdia de nós e nos ajuda. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Você ainda não vai embora, nós temos aqui alguns avisos, comunicados aos irmãos. Enquanto o Diego está chegando, eu quero só lembrar aos irmãos que o pastor Samuel foi pregar na 2ª Igreja Batista, por ocasião do aniversário daquela igreja, e ele esteve ausente aqui do culto hoje, também pela manhã, e ontem ele já estava lá naquela igreja. Justificar a ausência do pastor aos irmãos. Quero também destacar aqui aos irmãos, especialmente aos irmãos da terceira idade, que na próxima quinta-feira, dia 22, às 15 horas, aqui na igreja, nós teremos o encontro da melhor idade, da terceira idade. Você, meu irmão e minha irmã, que quer vir participar deste encontro, traga um delicioso prato de salgado ou doce, para participar de uma festa que sempre os irmãos da terceira idade fazem. Você que não tem vindo, tem perdido, porque esses encontros são abençoados. Lembrar aos irmãos também que nós precisamos de mais professores e de voluntários, de servos do Senhor no projeto Infobol, lá no bairro, lá onde a nossa missão já foi inaugurada. Nós temos carências. Você que tem uma habilidade que Deus te deu e pode ofertar isso a pessoas carentes lá da comunidade, você procure os líderes do projeto Infobol e dê o seu nome a eles, para que eles possam te colocar lá para servir ao Senhor. Se você não sabe quem são os líderes, pode me procurar que eu encaminho você a eles. Já gostaria de chamar o Cláudio já, para ele vir subindo, para dar um aviso que ele ia dar. E eu gostaria que levantasse a mão os jovens da igreja, todos que são jovens. Sejam honestos, irmãos. Se você já passou da idade jovem, não levante sua mão. Tudo bem, brincadeira. Pessoal, dia 31 de agosto e dia 1º de setembro, nós teremos o congresso, o quarto congresso Restaurando o Primeiro Amor, com o tema O Amor é o que o Amor faz. Certo? Nesse ano, quem estará conosco é o pastor Jair, lá de Maringá. Teremos a presença da banda Aviva Blues, certo? E vai ser um congresso, como cremos que como todos os outros, um congresso muito abençoador, por isso contamos com a presença de todos os jovens e aqueles que acham que são jovens, certo? Esse ano não vai ter um custo, por isso eu creio que é aberto para o pessoal. Começa no sábado, dia 31, às 2 horas da tarde, e teremos o culto à noite, domingo, dia 1º, pela manhã e também à noite. O outro aviso também é para os jovens, que no dia 6, 7 e 8 de setembro, lá em Ponta Porã, nós teremos o congresso da Jubame Sul, que é a Juventude Batista do Sul do Mato Grosso do Sul, certo? Onde todas as igrejas do sul do estado estarão reunidas lá na PIB de Ponta Porã, certo? As inscrições do congresso podem ser feitas comigo, certo? É R$50 a inscrição completa, e se você for conosco na caravana, será R$25. Ou seja, ao todo vai gastar R$75. O pastor preletor será o pastor Christian, que esteve no nosso congresso Restaurando o Primeiro Amor do ano passado. Então você, jovem, está convidado, certo? Me procure, que nós precisamos encher aquele ônibus para estarmos lá. Amém?
Essa é uma pequena homenagem que o Ministério de Casais de Família da Igreja presta para vocês. Nós realizamos o bazar neste sábado e o bazar foi uma bênção, né? O bazar foi surpreendente, né? Nós fazíamos uma previsão para o bazar e a previsão nossa extrapolou, Deus colocou a mão, né? E nós ficamos muito contentes. Mas o bazar ele só aconteceu porque você, meu irmão, minha irmã, porque vocês doaram. Porque a igreja se mobilizou e a igreja falou, não, eu vou doar aquilo que muitas vezes está me incomodando aqui, né? E era isso mesmo, era doar aquilo que você não usava mais. Mas o que surpreendeu a todos nós aqui, nós pudemos no final do bazar agradecer a Deus, louvar a Deus por como tudo aconteceu, foi de ver pessoas, de irmãos da própria igreja, a igreja abençoando a própria igreja, vários irmãos vieram participar, compraram aqui do nosso bazar, mas de ver pessoas que vieram aqui e compraram, fizeram as suas compras e saíram abençoadas pelo valor da compra, né? Então a igreja pôde abençoar vidas. A igreja tem que sair dessas 4 paredes aqui e se estender para fora, abençoar outras vidas, abençoar outras famílias. E você que doou, né? Não doeu nada, não é mesmo? Não dói nada doar. E foi muito gratificante. E o nosso bazar, nós arrecadamos R$6.200. Que amenzinho, hein? Eu não tenho milindre nenhum de falar de dinheiro na igreja. Pelo contrário, tenho total liberdade de falar de dinheiro na igreja. Por quê? Porque nós vamos prestar relatório de todo o nosso congresso, nós vamos prestar um relatório para a igreja, vamos prestar contas para vocês, né? Então, nós queremos de coração mesmo louvar a vida de vocês, a todos vocês que doaram. Você que não doou, não fique triste, tá certo? Não fique triste. Nós, sábado, 14 horas, nós vamos estar realizando nosso bazar, com as coisas que ainda nós temos, vamos estar realizando o bazar na Vila Toscana. Então, você que ainda não doou, que perdeu essa oportunidade de abençoar a vida de alguém, você vai ter essa oportunidade novamente. Então, até quinta-feira, se você quiser doar alguma coisa, até quinta-feira nós vamos estar, pode trazer aqui na igreja, ou então fale com a gente, que a gente vai até a tua casa e pega as coisas lá, né? Até quinta-feira, traz as coisas aqui para a igreja, deixa aqui na igreja, a gente vai estar colocando os preços, e no sábado, 2 horas da tarde, nós estaremos ali na Vila Toscana, realizando um bazar ali, na nossa congregação ali na Vila Toscana. Mas olha, gente, de coração, muito obrigado pela participação de vocês. Foi muito gratificante, assim, de coração mesmo, assim, ver a vida das pessoas que saíram daqui abençoadas, sabe? Pessoas que nunca vieram aqui na igreja, mas perguntaram dos cultos, qual é o horário do culto, quando que começa, que dia que tem culto aqui, porque a gente pode muitas vezes falar de Cristo para as pessoas, mas a gente também pode muitas vezes abençoar a vida das pessoas, e aí depois falar de Cristo, que também vai estar valendo. Igreja, muito obrigado. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos. Ministério, fica aqui à frente comigo. Nós vamos orar juntos. Pessoal dos casais, fiquem aqui. Fiquem aqui. Mas é rebelde mesmo, gente. Dê a mão para quem está do seu lado. Nós vamos orar, pedindo a bênção do Senhor sobre esta semana. Pai, muito obrigado por esta noite tão especial aqui na Tua presença. Te agradeço por todos que puderam vir. E agora, Deus, nós pedimos que o Senhor nos leve em segurança para as nossas casas, que sejamos guardados pelo Senhor durante esta semana, que o Senhor esteja conosco em tudo que viemos a fazer e que possamos Te buscar, Deus, para cumprir a Tua vontade em nossas vidas ao longo desta semana. E que o Teu amor, que a graça do Senhor Jesus e que a consolação do Espírito Santo do Senhor esteja sobre as nossas vidas, hoje e sempre. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Vá em paz.
Se eu me